Pronto, começamos a gravar, gente. É, Então, aqui, hoje a aula 2, né? E a gente vai falar sobre o contexto físico da evolução. E depois eu gravo extinção em padrões evolutivos e datação. Vou deixar para vocês. Isso eu vou fazer assincronicamente. O contexto físico da evolução, aqui a gente tem. Inclusive saiu um novo mapinha, mas na internet vocês acham o mapa da posição dos continentes ao longo do tempo, né? E os continentes já estiveram separados e unidos, e separados e unidos várias vezes, né? Então, é um ciclo, né? E esse último ciclo foi, né? A gente teve Gondwanaland, né? Todos os continentes estavam juntos numa única massa, né? E essa massa se quebrou, né? Ao longo do Mesozoico, né? Então, no Paleozoico, as massas continentais se unificaram, né? Numa única coisa, né? Aí no final do Paleozoico, né? Essas massas continentais começaram a se separar e aí durante todo o Cretáceo elas ficam se separando, né? E isso aí leva à formação do Mar de Tétis, né? Entre Laurásia e Gondwana, né? Então você tinha Pangaea, né? Pangaea se divide em Laurásia e Gondwana, né? E depois Gondwana se divide na América do Sul, na África, na Austrália, na Índia, e assim por diante, né? Bom, então, no Permiano, então veja, os continentes estavam separados, mas ao longo do Paleozoico eles vão se juntando até se formar a Pangeia. Então, no Permiano, a gente tem uma única massa continental, né? Com mares internas, mas era uma coisa só, né? E a gente sabe disso porque a fauna, né, no Permiano, né, a fauna Permiano Triássico, né, você tem os répteis mamariformes, eles ocorriam em vários lugares, né, então era a mesma fauna e a mesma flora, né, que estavam nos continentes do sul, né, os mesmos animais que estavam presentes na América do Sul, na África, na Índia, na Austrália e assim por diante. E as mesmas plantas, né, e você tinha ampla distribuição deles, né? Aí, no Triássico, você começa a ter a fauna da Laurásia começa a se tornar diferente da fauna de Gondwana, porque se forma o mar de Tétis e separa os dois, né? Então, no Jurássico, esses dois se separam, né? No Cretáceo, você tem a África se separa ali do né, de Gondwana, né? Então, Pangeia vira Laurásia e Gondwanaland, né? E Gondwanaland começa a se dividir, né? Então a Índia se solta primeiro. A Índia é a primeira a se soltar, né? Madagascar se solta, né? Aí depois você tem, né, no final do Cretáceo, você ainda tem a América do Sul conectada com a Austrália. E essa região aí, a Patagônia da Argentina, tinha ornitorrincos, né? Junto com ornitorrincos na Antártica e ornitorrincos na Austrália, né? E os ornitorrincos, eles dormem durante o período do ano, né? Eles fazem que nem as tartarugas, né? Eles é meio uma hibernação, né? Então, provavelmente foi uma adaptação porque né, essa porção aí de Gondwanaland, ela estava dentro do ciclo polar, do ciclo antártico, né? Então, essa aí é uma região de florestas, né? De glossopteres, com marsupiais, né? E com ornitorrincos, né? E eles, né, tinham que enfrentar 6 meses de noite, né? E 6 meses de dia, né? Então, eles tinham uma adaptação para ficarem meio estivando, né, durante o período da noite eterna, né? É, então, até hoje, mantêm isso, né? É um fato que você tem ornitorrincos, né, com dentes. Hoje em dia eles não têm mais dentes, eles têm os dentes de couro, né, de colágeno, né? Mas na Patagônia mostra de que faz parte
radiação aí dessa fauna antiga, né? Mas aí, ao longo no final do Cretáceo e no Terciário, os continentes separam. Aí, durante algum tempo, você tinha na América do Sul um continente ilha, né? A África, um continente ilha que bate, né? Acho que por volta de 22 milhões de anos, né? Bate lá na Europa, né? E a Austrália também a deriva, né? Então você tinha esses continentes ilhas, né? A América do Norte, de vez em quando, se conectava com a Ásia e a Europa, né? No Cretáceo, a própria Europa era um monte de ilhas, um arquipélago de ilhas, né? E algumas ilhas estavam próximas da Groenlândia, né? Tanto de que existem algumas salamandras que ocorrem nas montanhas Apalachianas e nos Alpes, né? Então, distribuição de junta, né? Mas essas ilhas estavam próximas, então, né? Talvez estiveram em contato, né? E aí os bichos se distribuíram nessa época, né? No Jurássico e no Cretáceo, né? Bom, então, veja, a Terra, né, dependendo de onde os continentes estão, elas permitem contatos entre as faunas. E a gente sabe que, por exemplo, acho que a época em que mais teve faunas isoladas foi no Cretáceo, que na verdade a América do Norte estava dividida em dois pedaços, né? Tinha um mar interno, né? Você tinha um monte de ilhas lá na Europa, né? E você tinha um monte de continentes ilhas e que eles estavam isolados. Então, você tinha maior diversidade de fauna e flora, né? Terrestre e também no mar, né? No, nessas espécies litorâneas, você teve o maior número de províncias, né? Porque elas não estavam conectadas, né? Então, hoje em dia, por exemplo, um mexilhão, ele pode disparar da América do Norte para a América do Sul, é só ir indo pelo litoral, né? Mas antes tinha águas fundas no meio, aí você tinham zonas bem distintas, tá? Um, e foi o máximo da biodiversidade. Então, o número de continentes e a conexão entre eles faz com que tenham um reflexo na fauna, né? Influencia a evolução, né? Agora, uma outra coisa que influencia a evolução são os ciclos de Milankovitch do clima, né? Então, o clima da Terra, dependendo da quantidade de dióxido de carbono que tem na Terra e outros fatores, né, a gente tem, né, períodos. Então, por exemplo, a Terra já foi, sei lá, uns 800, 900 milhões de anos atrás. A Terra foi uma bola de gelo, né? Tinha mais de 1 quilômetro de gelo nos mares, em todos os mares, inclusive no Equador, né? E a vida quase foi extinta. Ela sobreviveu provavelmente em cavernas e sobreviveu no fundo dos mares, né? Onde tem aquelas um, fontes geotermais, né? Então tem lava brotando, e você tem, né, H2S saindo do fundo do mar. E você aí tem bactérias que usam esse H2S para fazer quimiossíntese, né? Fazer açúcar, né? E aí você tem animais que consomem isso, né? Você tem uma fauna que consome essas bactérias, né? E filtram elas, né? Então isso é muito interessante, porque talvez a vida sobreviveu dessa forma, né? E claro que no gelo pode ter algas, né? E bom, talvez fungos e líquenos sobreviveram em alguns na terra firme, né? Mas aí o que que aconteceu? Um, Se armazenou dióxido de carbono nos mares, isso e aquilo, e por vulcanismo, eventualmente a temperatura voltou. Então você tem um grande aquecimento e derrete todo aquele gelo, né? Então a vida quase se extinguiu. Mas parece que isso aí serviu de gatilho, né? Porque logo depois você tem o aparecimento dos primeiros organismos multicelulares, né? Então parece que esse evento aí de congelamento foi muito grave. Agora, mas talvez tenha servido de gatilho para fazer a evolução de organismos multicelulares, né? Que surgem logo depois, né? Logo antes, assim, tipo 600 milhões de anos, né? Logo antes do Fanerozoico, né? Que aparecem as primeiras conchas e animais com casca, né? No registro fóssil, de repente, o registro fóssil você tem evidência de muita vida, né? Mas logo antes você tem a fauna de Ediacara, né? De que foi preservada meio por sorte, né?
E eles são organismos multicelulares, né? Então talvez foi depois disso. Bom, teve glaciação também nessa época aí do Permo-Triássico, né? E por volta de 8 milhões de anos atrás, você tem glaciação no Antártico, né? Se forma a corrente ciclo-antártica 8 milhões de anos atrás e a Terra esfria. E aí, provavelmente, você tinha as florestas da Antártica, somem nessa época. Então, veja, na época dos dinossauros, tinha florestas da Antártica, né? Na época de Gondwana, né? No Triássico e no Permiano, tinham florestas no Antártico, né? E tinha florestas no Alasca também, né? O mundo era mais quente. Mas, né, com essa formação dessa corrente, aí as plantas são perdidas na Antártica. E a Antártica começa a ter a cara que tem hoje, né? E claro que 3 milhões de anos atrás, você tem um auge na glaciação, aí você forma gelo na parte norte, né? E quando a gente estuda os ciclos, na verdade, a gente vê que tem várias coisas que acontecem, né? Primeiro, a órbita da Terra, né? Ela, às vezes, em volta do Sol, lembrando de que a Terra, ela não é um ciclo, ela não faz uma órbita circular, ela faz uma órbita, na verdade, uma elipse, né? Então, às vezes a Terra está mais próxima do Sol, às vezes está mais distante, né? E às vezes a forma da elipse, dependendo da gravidade dos outros planetas, ela é mais um charuto mais comprido e às vezes é mais gordinho, né? Então isso tem influência na quantidade de Sol que bate na Terra. Uma outra coisa que também acontece é o, né, o tilt axial, né, da Terra, que às vezes é 21 graus, às vezes é 24 graus, né? Então aí você tem essa interação, né? Um, quando que o hemisfério norte ou o hemisfério sul, né, mas tem mais terra no hemisfério norte do que no hemisfério sul, é apresentada para o Sol. Porque se o verão coincide quando a Terra está mais próxima do Sol, o verão vai ser mais quente. E se o verão ocorre quando a Terra está mais longe do Sol e o inverno ocorre quando a Terra está mais perto do Sol, aí isso aí também vai influenciar, porque os invernos não vão ser tão frios e os verões não vão ser tão quentes, né? Então, a posição, né, a posição dos polos, né, é, no verão em relação a essa elipse, né? E o tilt axial, né? Se ele é mais inclinado ou menos inclinado, tudo isso aí soma, né? Para, né? é, tudo isso aí soma para dar um ciclo de insolação. E esse ciclo de insolação, né? A quantidade de sol que a Terra recebe, né? Então, ou seja, a posição dos polos em relação ao verão, a forma da elipse e o ângulo do tilt axial, juntos, eles fazem com que a quantidade de sol varia. E nos períodos em que o sol é menor, coincide com eras glaciais. E então, as eras glaciais coincidem com uma insolação menor, né? Tá bom? Então, insolação menor, períodos glaciais, tá? Agora, o ciclo de Milankovitch, o que é interessante, é que ele sozinho não basta, né? Porque a Terra já né, também tinha os ciclos de Milankovitch, na época dos dinossauros, que era muito mais quente do que é hoje, né? Só que quando você forma gelo, aí os ciclos podem amplificar e influenciar no crescimento das geleiras. Tanto que a expectativa seria de que a gente deveria acabar o interglacial agora, né? E a gente deveria começar uma era do gelo, né? Mas o dióxido de carbono que a gente tem produzido talvez aborte esse. E talvez a temperatura seja mais quente do que já teve no Plioceno, né? Existe um argumento de o que vai acontecer, né? Que a expectativa que a gente tem para o ciclo de Milankovitch é de que em breve a gente vai entrar numa era glacial, né? Mas talvez com o dióxido de carbono que a gente está liberando na atmosfera, a gente nunca mais, os ciclos de Milankovitch vão continuar acontecendo, mas a Terra vai estar mais quente
do que o necessário para formar gelo nos polos, né? Agora, se a gente olhar ao longo do tempo, no Cretáceo a temperatura era quente. E aí, no Paleoceno, quente, 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 inclusive mais quente do que na fronteira ali do Cretáceo e o Triássico, né? Então aqui é o Cretáceo e aqui é o Terciário, né? Aí o Terciário, você é dividido, né, no Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno e Pleistoceno, tá? Então, ó, a temperatura é quente, 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 quente. Aí, ó, então é uma temperatura quente, úmida e equitável, né? Ou seja, ah, sem extremos, né? Agora, fica equable, né? Ah, úmido e quente, né? Mas no Eoceno para o Oligoceno fica bem mais frio. Então, no Oligoceno é um período em que você tem um esfriamento, né? E aí o que que acontece? Você tem os primatas, eles se diversificam isso aí no final do Cretáceo do Paleoceno. Então tem um filme, né, que acho que é 2000 e pouquinho, que é o dinossauro da Disney, né? É bem legal porque, né, enquanto os dinossauros não falam, ele mostra o meteoro caindo e eles mostram também primatas. E realmente os primatas devem ter se diversificado nessa época. E já tem algumas criaturas que alguns argumentos predidaformes que as pessoas argumentam que eram primatas, né? E pelos dados moleculares, provavelmente eles se diversificam nessa época, os primatas, né? E os primatas modernos, que a gente interpreta como os primatas modernos, que existem hoje em dia, eles estão presentes a partir do Eoceno. E eles estão presentes, né, em equivalente a Londres, né, a Paris, a Alemanha, né, tem fósseis, e também em regiões como Chicago, né, essa região, né, nos Estados Unidos, né, Nova York. Então, florestas eram globais. Tinha florestas, inclusive, no Antártico, e tinha florestas, inclusive, no Ártico. E florestas quentes, né, com tartarugas e crocodilos, tinha na região ali do clima temperado da Europa e dos Estados Unidos, até, né, com jacarés e o resto, até Buenos Aires, né, e além, né? Então, boa parte da Terra nessa época era uma floresta gigante, né? Então, caatinga, savana, não existia, praticamente não existia, né? Desertos, não. Você tinha principalmente florestas em quase todo mundo, né? E aí você tem um boom de primatas, né? Os primatas estão presentes, tem os primatas. Além daqueles primatas que parecem lemures, né? Os primatas mais modernos, eles aparecem por volta de 40 milhões de anos, né? E na África, né? E aí, veja, começa a ficar frio no Oligoceno. E com isso, a extinção dos primatas nos continentes norte. Então, né, eles estavam presentes nos Estados Unidos né, mas eles se extinguem nessa época, porque começa a ficar frio, né? E ó, o clima fica mais sazonal a partir de 24 milhões de anos atrás, tá? E é o período em que os hominóides se diversificam na África, né? Os hominóides são os macacos, tipo gorila e o chimpanzé e a gente, né? E os hominoides avançados, parecidos com, né, o gorila, o chimpanzé, né? Porque esses aqui são os proconsolídeos, né? Eles são macacos, né? Mas símios, né? Sem cauda, né? Mas a estrutura do ombro, isso aquilo, lembra mais os macacos tipo babuíno do que o nosso tipo de macaco que faz braqueação, né? Então, esses macacos que fazem braqueação parecem no Mioceno, no meio do Mioceno, né? E olha, ahn, ficou frio no Oligoceno, ficou quente e úmido, mais sazonal, aí no Mioceno, aí começa a esfriar, esfriar, esfriar. E aí, o aparecimento de savanas, cerrados,
caatingas, desertos, e o resto está associado a essa época, a áreas abertas, né? E os seres humanos talvez, né, tomaram um empurrãozinho nessa época. Os primeiros humanos, parece na África, o Mediterrâneo seca, fecha. A África bate na Europa, né? Fecha. Os, né, um, o canal lá de Gibraltar fecha. E aí, como o clima estava seco, o clima é do Saara, né? Mediterrâneo. Então, seca todo o oceano Mediterrâneo, né? E aí, a gente sabe disso porque tem camadas enormes de sal lá no fundo do Mediterrâneo, né? E por volta de 6 milhões de anos atrás, o, né, no, no Estreito de Gibraltar, o mar vai correndo, vai correndo, vai correndo e bum, deve ter feito uma cachoeira gigante, muito, tipo, 1000 vezes maior do que Foz do Iguaçu, né? E aí demora alguns milhares de anos para encher a bacia do Mediterrâneo, né? Então, é, se a gente viajar no tempo, um dos hotéis de luxo vai ser assistindo a cachoeira né, de mar salgada, né, preenchendo o Mediterrâneo por volta de 6 milhões de anos atrás, né? E é uma época em que os seres humanos, né, os seres humanos evoluem, usa, né, adipíticos, da origem aos australopitecos, né, por volta de 6 milhões de anos, 5 milhões de anos atrás, né? E aí fica ainda mais frio, o clima fica ainda mais frio, né? Então, de vez em quando tá quente, sazonal, né? Mas, ó, veja, ficou sazonal, sazonal, sazonal. De 24 milhões de anos para cá, você tem sazonal, né? E o clima era mais equable, né? Ou seja, equitável, né? Era mais estável, né? Mas o clima fica mais sazonal, né? E aí, cold to cold, né? Ou seja, frio para gelada, frio para gelada, frio para gelada, né? Durante o Pleistoceno, né? Lembrando para vocês que tudo isso aí começa com a glaciação da Antártica, né? Vai ficando frio e forma o gelo, né? Aí a partir do momento é que, por volta de 2,5 milhões de anos, forma gelo no hemisfério norte também. Então, as coisas que acontecem na Terra é o contexto físico da evolução dos primatas, né? Os primatas somem da região temperada, né? Os hominóides diversificam na África, um, os primeiros humanos surgem na África, né? Forma as savanas, né? Então, tudo isso aí tem um reflexo. Então, mudanças no clima geram mudanças no ambiente em que os organismos vão evoluir, né? Agora, uma outra coisa também que é interessante, a proporção de oxigênio 18 para oxigênio 16, ela é influenciada pela temperatura da água e fica nas cascas dos foraminíferos, né? Então, se você testar a quantidade de oxigênio 18 e oxigênio 16 nos foraminíferos bentônicos que estão nas pedras, né, calcárias, você tem a temperatura da água. Isso é muito interessante, né? Porque você sabe a datação daquela rocha, você sabe exatamente qual é a temperatura daquela água. Uma coisa que acontece de interessante, né, é que a proporção de oxigênio, ah, 18 para 16 vai aumentando conforme a temperatura diminui. Então, a conclusão que a gente chega é que a temperatura da água ela era mais alta até 3 milhões de anos atrás do que no presente. E degringolou nos últimos 4 milhões de anos, né? E com picos, né? Porque você tem eventos de glaciação ao longo desses 2,6 milhões de anos, né? Que a gente tem eventos de glaciação. Provavelmente são ciclos de Milankovitch, aumentando, diminuindo a quantidade de luz que cai nos polos, né? E aí aumentando, diminuindo a quantidade de gelo nas calotas polares, né? E aí, quanto mais gelo nas calotas polares, quanto mais gelo nas calotas polares, mais frio tá os oceanos, né?
e o nível do mar cai, abaixa, né? E a água fica mais fria, e quando a água está mais fria, ela evapora menos. E como evapora menos, tem mais água indo para os continentes, né? Porque lembra, ah, você tem um anel, né? Na região tropical, um anel de água que é quente, né? Que gera nuvens, e essas nuvens aí, elas tendem a migrar, né? Conforme a Terra, né? Sofre, né? Essa precessão dos equinócios, né? O, né? Um sol faz com que essa nuvem vem, chove no hemisfério norte e depois chove no hemisfério sul, né? Então, essa região tropical, você tem chuvas características que são alimentadas pelas nuvens, né, que vêm dos oceanos. E o oceano mais frio significa menos chuva. Então, a Terra fica mais seca. Então, frio é acompanhado de em boa parte do mundo por um período mais seco, em que os desertos e as pradarias se ampliam e as florestas se fragmentam. Bom, que é a fauna continental do Mioceno da América do Sul, né? Então, é bem legal, né? Porque no Mioceno a gente tinha esse Teratomytide, né? Que era das maiores aves voadoras, né? Maior que o albatroz, né? Era um, né? No fundo era um urubu gigante, né? É estimado que eles tinham 8 metros, né? Então, se vocês pensarem de que o albatroz tem 3 metros, então ele era muito grande. Esse Agentavis, né? Dessa da família Teratodontidae. Eles eram gigantes. Aí depois a gente tem é, preguiças, né? Então aqui você tem uma preguiça pequenininha, né? Depois a gente tem um gliptodonte, que é um tatu, né? A gente tem esse Poberomes, né? No Brasil e na Venezuela, que era gigante. Era uma capivara de 200 metros, né? Não, 200 quilos, né? 200 metros, não. 200 quilos, né? Então era um bicho grande, né? Aí aqui a gente tem Cebossucha, eram crocodilos terrestres. Inclusive o crânio dele estava deixando de ser um crânio de crocodilo, estava virando o crânio de um Tyrannosaurus Rex, meio achatado, né? E as perninhas deles eram compridas e as garras pareciam um pouco como, sei lá, né? As unhas do guepardo, né? Então eles provavelmente corriam, né? E aí a gente tinha o Tilascomilos, que era um marsupial com dentes de sabre. E um, aves tinha essas seriemas, né? Tinham seriemas de 1 metro. Na verdade, tinham seriemas que tinham 3 metros de altura, né? E as macro né, do tamanho de camelos, né? Também estavam presentes no Mioceno, né? E você tem essas aves aqui, né? A Anhingide, né? Um, já estavam presentes, né, no Mioceno. E olha, purossauros. Purossauros, eles tinham, né, 12 metros de comprimento. Então, sabe, aqueles dinossauros, na época dos dinossauros, tinha crocodilos, né, deinosuchos, que podiam comer o Tyrannosaurus Rex fácil, né? Bom, tipo uns 6, 12 milhões de anos atrás, a gente já tinha esses purossauros, né? E eles podiam comer o Tyrannosaurus Rex, só que eles comiam preguiças gigantes, né? Eram realmente grandes, eram enormes, né? Então você tinha uma fauna bem diversa, né? No Mioceno, né? E essa fauna existia no continente ilha, tá bom? Claro que a proximidade com a África fez com que, por volta de uns 36 milhões de anos atrás, 40 milhões de anos atrás, macacos viessem e, claro, como a gente viu ainda agora, capivaras e esses roedores, né?
os equimídeos, né? Então eles vieram para cá, né? Então aqui você tem as Américas, né? O Rio Amazonas abria né, a saída dele seria no Equador, né? Ele corria para cá. Então você tinha as montanhas da Guiana faziam parte das montanhas da Mata Atlântica, né? Então não tinha a foz do Rio Amazonas, né? A foz do Rio Amazonas era montanha. E a foz do Proto-Amazonas abria para o Pacífico. Tanto que explica por que as raias que existem aqui, elas são aparentadas com as raias do Pacífico, as raias de água doce. Porque elas entraram rio acima, porque o Rio Amazonas abria aqui na região do Equador, né? Aqui é uma excursão no mar, né? De vez em quando o mar também entrava pela região de Bauru aqui, né? Mas aqui era um continente ilha, igual à Índia, né? Igual à África, igual à Austrália, né? Eram continentes ilhas, né? E tinha uma fauna em particular, né? Aí ocorreu a grande troca de faunas, né? E a grande troca de faunas, você tinha os que estavam aqui originalmente, né? Os tatus, os marsupiais, as preguiças, né? Os tamanduás, né? E, claro, quem veio depois, né? Mas veio de jangada, né? Os roedores, tipo o porco-espinho, né? E, e os macacos, né? Esses estão aqui, né? O, os marsupiais estavam aqui desde o comecinho, né? Desde a época dos dinossauros, né? Os dinossauros se extinguiram e eles continuaram por aqui. Mas, por volta de 3 milhões de anos atrás, a América do Norte e a América do Sul se conectaram. Então, vieram esses bichos da América do Norte. Por exemplo, a anta, ela não está aqui desde o começo, né? A anta pegou o passaporte dela americano e falou: Hello, I'm coming to Brazil. E a onça virou: Hello, I'm going to Brazil too, né? E aí, e todos os cachorros, né? O cachorro vinagre, assim por diante, o lobo-guará falou: Yes, let's go to Brazil. Né? E aí, o camelo, né? Que deu origem aos guanacos e assim por diante. É, e os catetos, né? A minha queixada, né? Todos eles, yeah, fellas, come on, let's go to Brazil. Né? E os ursos falaram, yes, let's go. E os mastodontes falaram, yes, let's go. E os cavalos falaram, yuppie, let's go. E todos eles entraram no Brasil, né? Era claro que simultaneamente os tamanduás e o resto falaram, vixe, gente, olha, vamos entrar lá nos Estados Unidos, né? Vamos vir pelo México, atravessar o Rio Grande e entrar lá. Então, claro, os tamanduás, né? Eles são o bicho símbolo do Texas, né? Os tatus, desculpe, os tatus são os bichos símbolos do Texas, né? E depois, em Virgínia, né? Você tem o Virginia Opossum, né? Que na verdade é o nosso marsupialzinho aqui, né? O gambá, né? E até o Alasca você encontra o porco-espinho, que é um roedor com espinhos, né? E veio daqui, né? É, então, essa grande troca de faunas ocorreu volta de 3 milhões de anos atrás. Então, antes disso, não tínhamos onça aqui. A gente não tinha tatu, não, desculpe, a gente não tinha queixada, a gente não tinha o cervo do Pantanal, tudo isso aí veio lá da América do Norte, né? Mas a gente tinha os nossos animais em particular. Então, veja, os morcegos, os mucílagos, né, aqui, né, os morcegos, eram nativos daqui. Gambá era nativo daqui. As preguiças gigantes, vários tipos, né? Eram vários tipos de preguiças gigantes. E as capivaras, e os tatus gigantes, e os tatu canastra, e os beija-flores, né? E os porcos-espinhos, né? E os papagaios, e as siriemas gigantes, maior, com cabeça do tamanho de um cavalo, né? Chegando a 2 ou 3 metros de altura, dependendo da espécie, né? E várias aves, que nem esses tiranos, né? Todos eles vieram da América do Sul, invadiram felizes ao México e foram bater até o Alasca, que nem um porco-espinho, né? Já do norte veio o urso, né? Então, o urso de óculos, ele veio da América do Norte. Eles se espalharam, várias espécies, inclusive tinha lá na Argentina e tinha no Brasil, né? Ursos. E aí o tigre-dente-sabre veio e substituiu o nosso tigre-dente-sabre marsupial, né?
E aí você tinha os catetos, você tinha os cavalos. Os cavalos se extinguiram antes da chegada dos europeus, né? Mas tinha cavalo aqui, né? Os índios provavelmente caçaram, né? Todos esses bichos aí, né? E os mamutes, e os veados, e os mamutes não, quem veio para cá foram várias espécies de mastodonte, né? O mamute ele tem um dente de comer grama, né? E os mastodontes eram melhores, né? Para o clima da América do Sul, porque eles gostavam de folhas, né? E galhos, né? Então, podiam viver no meio da floresta amazônica, né? Uns cachorros, né? E daí você tem os roedores do norte, né? Os roedores com a dentição e a estrutura do crânio parecida com o ratos e os camundongos, né? Então, né, você tem roedores antigos aqui, o grupo das capivaras aqui, e você tem os novos, os sigmodontides, e assim por diante, né? Os orísmeos, isso aqui vieram da América do Norte, né? Coelhos, cascavéis, tudo vieram da América do Norte, né? A jararaca veio da América do Norte, né? Uma salamandra que chega até a Amazônia. Essa salamandra ainda está invadindo, só que eles estão devagarzinho, né? Então, eles ainda estão lá na região amazônica, né? Eles ainda não chegaram para o sul, né? Então, essas aves, os trogons, eles vieram da América do Norte. Então, e na verdade aumentou a diversidade dos dois continentes, né? E o que aconteceu é interessante, porque durante muito tempo a gente teve essa história de que os bichos da América do Norte tinham resistido várias invasões da Ásia e da Europa, né? Então eles eram melhores competidores. Enquanto que os bichos da América do Sul, tadinhos, eles eram preguiçosos, né? Então, eles viveram em isolamento esplêndido durante milhões de anos com clima tropical. Então, era um bando de preguiçoso, ficava na rede, comia fruta e não tinha que trabalhar e se dedicar e enfrentar o inverno e assim por diante. Eles provavelmente tinham religião católica, eles não eram protestantes, trabalhadores, né? Então, essa era a visão que os zoólogos norte-americanos contavam, né? E quando conectou os continentes, houve invasão, claro, dos dois lados, só que a maior parte da invasão foi do norte para o sul, porque eles eram melhores competidores. E aí eles substituem a fauna preguiçosa pelos Americans, yes, né? E aí, então esse seria o tradicional, né? Mas a Elizabeth Weber, ela se debruçou sobre o assunto, e ela falou que, por exemplo, se você olha a invasão da América do Norte e Central por espécies amazônicas, no clima tropical foi um banho, uma lavada, né? Porque tinha muito a fonte de imigrantes da Amazônia era muito maior do que a fonte de imigrantes aqui nessa região do México, né? Então, hum, teve muito mais imigrante indo para cá do que vindo para cá, tá bom? E se a conexão continental tivesse acontecido num clima quente, a gente falaria como foi a invasão da América do Sul para a América do Norte. Mas a formação veja, aqui a fonte de imigrantes de clima tropical é muito maior aqui do que aqui. Só que as áreas frias de pradaria é muito maior aqui na América do Norte do que na América do Sul. Só que a ponte se formou coincidentalmente com um esfriamento. E a América do Sul, que era predominantemente floresta, se torna savana. Então, por isso que houve mais imigração do norte para o sul do que do sul para o norte, porque a fonte de imigrantes adaptados às novas condições era muito maior, tá bom? Então, quando a gente compara a taxa de migração da América do Sul, né, foi igual. Então, ó, extinção de gênero. Nativos norte-americanos e imigrantes da América do Sul foi igual. Taxa de originação também foi igual, resultando numa fauna com menos um número menor de espécies do que tinha
há uns 2 milhões de anos atrás, tá bom? Então, o período recente é caracterizado por uma extinção grande dos imigrantes e igual, e uma taxa de origem pequena, né? Então, houve perda da fauna. A gente perdeu os tigres, a gente perdeu os mamutes, a gente perdeu os mastodontes, a gente perdeu as preguiças gigantes, né? E os tatus gigantes. Então, perda. E na América do Sul, a taxa de extinção dos nativos americanos e dos imigrantes foi, foi grande, né? Mas foi maior dos nativos da América do Sul porque a floresta se tornou fragmentada, tá bom? E os imigrantes, eles tiveram uma taxa de origem grande. A extinção foi menor e a taxa de origem foi maior. E dos nativos sul-americanos, a taxa de extinção foi maior e a taxa de origem foi menor. Então, resultado, os imigrantes morreram menos e deram origem a mais novas espécies, que eram adaptadas ao clima da savana, do cerrado, quer dizer, do cerrado, da caatinga e dos pampas, que não existiam antes, existiam bem menor, né? Então, a diferença dos destinos é mais porque tinha nichos vazios para o, né, os imigrantes explorarem, que aí deu uma taxa de origem maior, do que propriamente uma diferença de extinção, tá bom? Então, não só os nativos da América do Norte invadiram, só que os nativos da América do Sul invadiram a América do Norte também. Só que o destino dessas espécies foi perda de espécies lá na América do Norte e perda de espécies na América do Sul, mas também, com novos climas, isso e aquilo, uma taxa de origem maior dos imigrantes. Então, por isso que hoje os imigrantes têm mais representantes na fauna do que os antigos, como o tatu e a preguiça, né? E os gambás, tá? Bom, então, essa aí é a moral da história, né? Se o mundo tivesse ficado mais quente, a gente estaria explicando de que os preguiçosos da América do Norte foram substituídos pelos vigorosos da América do Sul, né? E não o contrário, né? Então, existe uma certa contingência histórica. Os imigrantes e o clima. O clima mudou para mais frio. Aí os norte-americanos, os bichos do norte, tiveram mais chances de se diversificar do que os bichos do sul. Bom, como que ocorre a especiação, né? Então, um dos motivos pode ser especiação alopátrica. Então, você tem uma espécie simpática, então, olha, que é a distribuição, aí se forma uma barreira, e aí se cria populações alopátricas. E ao longo do tempo, as linhagens começam a acumular mutações e se tornam linhagens separadas, que se tornam espécies separadas. E aí, quando a barreira some, as populações não têm mais a capacidade de trocar genes, porque elas não se reconhecem como sendo da mesma espécie, né? Então, a especiação é consequência da formação de barreiras. Se as barreiras persistem durante muito tempo, as populações começam a divergir, acumular mutações e a seleção natural adapta para climas diferentes e para deriva genética, fixa genes diferentes e elas começam a ficar cada vez mais diferentes, tanto que quando elas se encontram, não conseguem mais trocar genes, porque você vai acumulando em versões cromossômicas e assim por diante, e no final você não tem mais compatibilidade genética com a outra população. Então, vamos ver o que, que acontece ao longo do tempo. Bom, você tem uma espécie suja, né? E ela pode ter uma distribuição original, né? Mas aí o que, que pode acontecer? O clima melhora, isso e aquilo, aí você tem a expansão da distribuição. Aí depois você pode ter, né, o clima muda de novo, né? Aí o que era favorável deixou de ser favorável, lembra os ciclos de Milankovitch? Então o clima vai mudando ao longo do tempo, às vezes está mais quente, às vezes está mais frio, né? E aí você pode ter perda de habitats e a contração da distribuição, né? Aí você pode ter fragmentação, aí os fragmentos começam a perder as espécies até que ela sobra num refúgio, né? Num lugar que o clima não mudou muito. Aí finalmente você tem extinção. Então, por exemplo, o refúgio dos prosímios, né? Lembra? Você tem os símios modernos e os
primatas modernos e você tem os primatas antigos. O refúgio dos primatas antigos, Madagascar. Então você sobra só no refúgio, né? Bom, vamos imaginar o que acontece quando o clima muda, né? Então vamos imaginar a floresta amazônica, né? A floresta amazônica contrai, né, a floresta e expande o cerrado, né? Bom, se você tem uma espécie que nem o tamanduá, né? Come formiga e cupim, né? Formiga e cupim tem no cerrado e formiga e cupim tem na Amazônia, na floresta, né? Então, para eles, tanto faz como tanto fez. Então, você tem estase. A mudança climática não afeta a distribuição. E aí, eles continuam comendo cupim e formiga, porque se tem cupim e formiga, eles estão bem. Então, você tem estase. A população está estável, a mudança climática, né? Não fez nenhuma efeito, né? Aí, vamos imaginar que o clima reduz a floresta e essa espécie não é adaptada a comer coisas no cerrado, né? Então, o que acontece? Fragmentação. Mas aí, quando o clima muda para mais quente de novo, então veja aqui aqui está o tempo e aqui está o clima. Quente, frio, quente. Aqui tá, tô nem aí. Aqui tá, putz, diminuiu a floresta, eu me fragmento. A floresta expandiu, eu me volto a recosturar as populações que estavam isoladas. E aqui, em evolução intraespecífica, fragmentou, uma das populações começou a ficar diferente. Aí juntou de novo, e aí você tem duas subespécies. Antes era uma espécie só, com uma subespécie, mas esse cinza aqui é uma subespécie bem distinta, que você tem uma zona de hibridação, né? Mas como são a mesma espécie, então é uma zona em que você tem indivíduos intermediários, né? Mas não houve evolução intraespecífica, né? Então, a evolução é intraespecífica. As populações se diferenciam, mas não o suficiente para atingir o isolamento genético. Bom, uma outra coisa que pode acontecer é as populações se fragmentam e essa historinha triste que a gente viu anteriormente, né? Elas vão perdendo, só sobra no refúgio, aí se extingue no refúgio e a espécie se extingue, né? Então, aqui aconteceu aqui, ó, a mudança climática, eles não conseguiram aguentar o frio, e aí, quando forma a floresta de novo, essa espécie está extinta. Por exemplo, estava cheio de preguiça gigante e tatu gigante e mastodontes na floresta amazônica, e hoje em dia não tem um. Bom, outra coisa que pode acontecer é ocorre evolução intraespecífica, mas a mudança climática perdura o tempo suficiente para essa população cinza virar uma nova espécie. E se ela é muito competitiva, ela substitui a espécie anterior, tá bom? Ou por acidente essa espécie se extingue, mas essa aqui se adapta às condições locais e aí se ocorre especiação. Ou a espécie perdura, né? Mas essa nova população, ela é uma espécie distinta. Então, ao invés da gente receber evolução interespecífica, né, subespécies, você não, surgiu uma nova espécie e essa espécie chega até a barreira do rio, por exemplo, o rio Amazonas, né? Aí essa espécie, a partir do norte do rio Amazonas, ela é uma espécie e aqui essas populações se reconstituíram na espécie antiga, tá? E finalmente você surge mais de uma espécie, ela substitui a espécie original, né? Então antes você tinha uma espécie de ampla distribuição, ela se extingue, né, por esse processo, só que duas populações conseguiram se adaptar às condições novas, né? Depois quando elas expandem, elas se encontram no rio, né? E aí você, onde tinha uma espécie, tem duas, tá? Então, a fragmentação pode levar à extinção, ou a evolução de uma nova espécie, ou a evolução de uma nova espécie com a persistência da espécie anterior, ou a evolução de duas espécies. Então, vamos pensar em seres humanos modernos, né? Os australopitecos se extinguem e surge o Homo habilis, né? Ou o Homo habilis, então isso aí seria o caso E. Caso F, o Homo habilis surge, né? Só que o Australopithecus afarensis dá origem, não continua vivo, né? Então você tem Australopithecus existindo com o novo Homo, né? Ou aqui a gente tem o Homo erectus e o Homo habilis surgem simultaneamente, tá bom? Então, né, pode ter várias coisas que podem acontecer e tem a ver com a evolução humana, né?
E aí a gente tem que escolher qual modelo que dá certo. Bom, aqui a gente tem a África. A África do Oligoceno e Mioceno, ela era uma floresta só. Mas o mundo todo era uma floresta só, né? É, só que aí começa a esfriar lá no... Mas a África continuou sendo uma grande floresta, né? Então, sabe o deserto do Saara? Não tinha, era uma floresta. Sabe o deserto do Kalahari? Não tinha, era uma floresta. Sabe as savanas lá do Serengeti? Não tinha, era uma floresta, né? Tudo floresta. Só que aí você tem orogênese, a formação de montanhas, e aí no Mioceno, no Plioceno, principalmente nessa região aí, no grande vale, né? Rift Valley, né? Que está se formando na África, né? Você começa, né? Sobe, inclusive, muitos vulcões, né? Isso é interessante porque o vulcão, quando ele explode, ele solta cinza que pode ser datada, né? Então, você tem eventos de datação sucessivos na coluna de sedimentos que vai se formando, né? E essas montanhas, elas fazem com que, quando o vento vem do mar, ele sobe. Quando ele sobe, ele esfria o ar. E aí o ar esfria, ele deixa de carregar água, então chove. Então isso aí se chama rain shadow, né? Sombra da chuva, né? Então cai chuva aqui bastante, nem na Mata Atlântica, né? E aqui dentro tem o Cerrado, né? No Brasil, né? Ou uma floresta estacional semidecida, né? Então do meio do Mioceno e do Plioceno, você tem essa região aqui que teria uma floresta semidecida mais seca, tá bom? E aqui você teria bastante floresta, mas aqui ficaria mais seco. Antes não, era tudo floresta úmida, né? Aí, no final do Plioceno, Pliocente, você tem a formação de uma segunda cadeia de montanhas, né? E a primeira, né, aqui, essa né, sombra orográfica, né, faz com que a chuva caia aqui. E aí a chuva cai aqui e aqui fica muito mais seco, tá bom? Então você tem a formação de duas cadeias de montanhas que elas juntas, elas aumentaram o quão severo ficou essa chuva orográfica que aí faz chuva bastante cair aqui, chuva bastante cair aqui, essa região e essa região ficarem bem mais secas, tá? Então, veja, no Mioceno você tinha uma floresta úmida grande, né? Floresta de montanhas aqui, né? E aqui você tem savana e floresta estacional semidecida, como tem no Minas Gerais, essa região, né? E hoje em dia, no dia presente, deserto, depois savana, né? Aqui a floresta montanha, que tinha aqui nessa região, ela sumiu, né? E ela está aqui mais para o norte, né? E depois, aqui, grasslands, né, verdinho, são savanas com grama, né? Aqui é open woodland, né, florestas abertas, né, cerradão, né? E depois, Mediterranean shrub, né, sabe? Então, é, é aquela vegetação meio seca, xerófita, que é encontrado na Califórnia, né, nessa região, né? Então, veja, as florestas se contraem, né? Olha, essa floresta aqui se contraiu, ficou pequenininha, né? Savannah and Woodland está aqui, né? É, e aqui você tem áreas bem abertas e você tem o deserto. Deserto da Somália, da Eritreia, deserto aqui do Egito, toda essa região aqui dos desertos do Saara, né? E olha, também tem deserto por aqui, né? Ó, deserto do Kalahari, e as bolinhas aqui, o Mediterranean Shrub, né? A vegetação do Mediterrâneo, como tem na Califórnia, na Itália, na Grécia, né? Assim por diante, né? Por isso que cresce vinho bem aqui nessa região da África do Sul, né? Agora, uma outra coisa, lembra? Você ficou com montanhas mais altas. Montanhas mais altas, você tem mais vicariança. Lembrando para vocês que vicariança é quando você tem uma distribuição
que se torna disjunta, né? Então, quando a distribuição se torna disjunta, aí você tem a possibilidade de vicariância, ou seja, sobrar no topo das montanhas uma comunidade, né? Então, se vocês pensarem, no meio da Amazônia, o que que tem lá no topo do Monte Roraima, né? Vegetação aberta, né? Então, no topo das montanhas, você pode ter né, vegetação aberta, né? Por quê? Porque a montanha é suficientemente alta para você entrar na região de campo rupestre, tá? Simultaneamente, se vocês forem na Caatinga, né, no Ceará, no Piauí, assim por diante, vocês vão ver os brejos. E os brejos no Nordeste são as regiões altas, que no meio da Caatinga você tem mata, floresta. Então, essa floresta está lá no topo porque é uma região em que é suficientemente alta para captar a umidade do ar e precipitar. Então, as montanhas normalmente têm nuvens, as nuvens têm chuva. Então, você tem a possibilidade de florestas permanecerem no meio da savana. E savana permanecer no meio da floresta quando a montanha é suficientemente alta para ter o campo rupestre lá em cima, tá? Então, lembrando para vocês, aqui você tem uma floresta, né? E depois lá em cima o campo rupestre, né? Tudo bem? Agora, é, se o clima fica seco, aí você vai ter caatinga, floresta e campo rupestre, né? E montanhas que não são suficientemente altas para ter campo rupestre, você vai ter floresta e caatinga embaixo, né? Então, agora, se você tem uma topografia sem muitas montanhas, aí você tem simplesmente o, a floresta avança quando está mais quente, e quando está mais frio, tem menos evaporação dos mares, tem menos umidade, as savanas e os cerrados expandem, né? E a floresta contrai. Então, com mais frio, floresta contrai, mais quente, floresta expande e contrai o cerrado. Então, o cerrado expande quando está frio e contrai quando está quente. E a floresta é o reverso. Agora, veja, com a África de antigamente, você tinha uma topografia de pouca vicariância. Com a África cheia de montanhas, aí você tem uma topografia de alta vicariância, tá bom? É um conceito simples, né? Agora, veja, a mudança climática, então aqui a gente tem um gráfico complexo, então vamos com calma, né? Aqui a filogenia dos hominíneos, né? Isso inclui o chimpanzé e o gorila, né? Então, entre 5 a 7 milhões de anos atrás, separação do chimpanzé e do gorila, né? E a Adipithecus amidos começa com 5,5 milhões de anos atrás. E depois Australopithecus afrense, depois você tem vários Australopithecus africanos, etiópicos, bosei, robustos, né? E aí você tem o gênero Homo surge, né? Então, o gênero Homo erectus, Homo habilis, Homo rudolfensis e assim por diante. Então, você tem a árvore filogenética com explosão por volta de 2,5 milhões de anos, que coincide com o aparecimento de ferramentas de pedra. Simultaneamente, aqui é, a number of first records of African bovid species, né? Então, essa aqui observações que foram feitas pela Verber, né? Que é uma pesquisadora, né? Da África do Sul que estudava antílopes, né? Os antílopes são bovídeos, né? E ela via que por volta de 2,5 milhões de anos atrás, veja, você tem um estouro de número de espécies de bovídeos que primeiro aparecem, né? Então, aqui é um gráfico, né? Plotado para por volta de 500 mil anos. E aqui é quando eles realmente data da fauna e data radiométrica, né? Então, você tem tiros de especiação e um tiro grande, bem aqui que coincide com a diversificação dos hominídeos, né? E aqui, de acordo com os micromamíferos, o clima está mudando, árido, semiárido, seco, vai savana, mesic, sabana, floresta
Cerradão, né? Úmido, né? E floresta, então veja, mais menos. Então aqui estava mais úmido e aqui estava mais seco. E aqui, por volta de 2,5 milhões de anos atrás, você tem a fragmentação das florestas, porque começa a glaciação. Então, a glaciação provocou um tiro de especiação nos bovídeos e um tiro de especiação nos hominídeos, que ocorrem em savanas. E as savanas se espalharam e aumentaram porque o clima ficou mais seco. Deu para juntar tudo? Então, tem mais espécies de floresta antes de 2,5 milhões de anos atrás, e tem mais florestas de regiões xéricas nos roedores a partir de 2,5 milhões de anos atrás. Tem um estouro de espécies de bovídeos que ocorre na savana africana, e tem um estouro de espécies de hominíneos que aparentemente ocorriam na savana. Então, a hipótese dela é que essa mudança climática levou a uma diversificação grande dos nossos ancestrais, que coincide com a diversificação de antílopes, tá? Agora, aqui é a primeira ocorrência e aqui é a última ocorrência, né? E uma coisa que ela observa é que a primeira ocorrência ocorre antes da última ocorrência, né? Então, uma hipótese que ela fez é de que toda vez que você tem uma mudança climática, você surgem novas espécies, persistem as velhas espécies, mas aí, então, a primeira ocorrência ocorre aumentando a diversidade, e a última ocorrência ocorre depois, se as condições são mantidas, né? Então, ela diz que o clima e essas mudanças climáticas levam a tiro de especiações. Então, ela fala de que é uma bomba de especiação, e o clima força a especiação, tá bom? Então, isso aí é muito interessante, porque ela está basicamente associando aos tiros de especiação nos bovídeos e antílopes e nos nossos ancestrais as mudanças climáticas. Então, fala que o clima força a especiação, né? Climate forcing hypothesis, a hipótese de que o clima força a especiação, né? Então, a origem das nossas espécies depende do contexto físico do meio ambiente. Bom, quando a gente olha a história da diversidade, ela parece estar ligada ao clima, né? Então, aqui a gente tem Cambriano, o número de espécies que tinha, né? É isso aí, são o número de famílias, né? Aí o número de famílias cai no final do Ordoviciano, depois se recupera, aí cai no final do Devoniano, depois se recupera. Aí no Permo-Triássico tem uma queda forte, no Triássico-Jurássico tem uma queda. Isso aí, né, teve uma glaciação aqui, depois teve algum evento aqui também, né? Aí depois vai aumentando, aumentando, chega aos níveis anteriores e continua aumentando, aumentando, aumentando. Aí tem uma queda grande, depois a queda do meteoro, do Cretáceo Terciário, depois continua aumentando. Então a diversidade parece que ela chega até o máximo de, sei lá, 500 espécies, 400, entre 400 e 500 espécies, famílias, né? Tem uma queda grande, demora alguns milhões de anos para se recuperar, e depois chega aos, sei lá, 600, 700, 700 e poucos de famílias, né? Um nível muito maior do que aqui. Então, sugerindo que aconteceu alguma coisa diferente. E algumas pessoas acham que foi a colonização da coluna d'água por formas do nécton, né? Dos peixes nadadores, dos ictiossauros, né, dos golfinhos, dos cetáceos, isso aquilo que aí foram e colonizaram o alto mar, né? Então, antes as faunas eram predominantemente litorais, né? E aqui a colonização da coluna d'água e muitas espécies oceânicas aumentou a diversidade, né? As formas que nadam, né, as tectônicas, né? Bom, aqui a gente tem as épocas, né, que a gente fica falando. Então, ó, o Paleozoico é a era, né, faz parte do Paleozoico, que é a era, né, a primeira era, né, tem o Paleozoico, Mesozoico e o Cenozoico. E eles aí fazem parte do Paleozoico, que é a época que tem organismos multicelulares que produzem conchas, e aí o registro fóssil está cheio de fósseis, né? Antes disso não tem, né?
que, como a gente viu, de vez em quando preserva formas multicelulares. Então, formas multicelulares existem a partir de uns 600 milhões de anos atrás, mas que elas têm conchas, e aí sempre se preservam, a partir de 530 milhões de anos atrás. O Ordoviciano começou há 500 milhões de anos atrás, o Siluriano, 439. Então, né, o Siluriano foi a época em que as plantas colonizaram a Terra, né? E aí vem os insetos, aí no Devoniano, os peixes colonizam a Terra, né? 408 milhões de anos atrás, e é um estouro de espécies de peixe, né? Principalmente com mandíbulas, né? Antes disso, os mares do Cambriano, Viciano e Siluriano são mares dominados por invertebrados, né? Mas a fauna de peixe se torna importante a partir do Devoniano, né? Um carbonífero é um período em que você tem a formação de grandes florestas e os anfíbios, né, no já aparece no final do Devoniano, se tornam dominantes e dão origem aos répteis do carbonífero, né? No Permiano, você tem aparecimento de plantas, né? As florestas de samambaia, né, no carbonífero, né? Mas no Permiano, elas começam a ser dominadas por araucária e assim por diante, as coníferas, né? E durante todo o Mesozoico, você tem predominantemente no Triássico e no Jurássico, sequoias, araucárias, pinheiros e assim por diante, né? No Cretáceo, provavelmente a partir do Jurássico, você tem a formação, né? Então existe uma discussão se os angiospermas surgiram no Cretáceo, mas se acredita que, na verdade, elas surgem no final do Jurássico, mas elas não eram muito importantes, e durante o Cretáceo elas são cada vez mais importantes. E as angiospermas se diversificando, elas fizeram a diversificação das borboletas e das, por quê? Flores, né? E dos macacos e papagaios e assim por diante. Por quê? Porque tinha frutas, né? Então, as angiospermas têm flores e frutas, e isso aí leva à diversificação dos mamíferos, das aves e das borboletas, né? E, e das abelhas, né? Que polinizam as flores das angiospermas, né? Bom, o Cenozoico é dominado, então, pelas angiospermas, né? E os dinossauros se extinguem no final do Cretáceo, né? Se bem que dá para argumentar que as aves são dinossauros, né? Bom, o Paleogênio, né? O Terciário é dividido em dois grupos, né? O antigo, né? O Paleogênio, que é composto do Paleoceno, Oceno e Oligoceno, né? Entre 65 e 33,5 milhões de anos, né? Agora, o Mioceno dura mais de 10 milhões de anos, né? O Mioceno é quando as, os cerrados e o pampas espalham pelo rio, savana espalha pelo mundo, as gramíneas, né? O Plioceno é interessante porque é quando surgem os primeiros hominíneos, né? Eles se diversificam, né? A partir da Ardipithecus, né? E no Pleistoceno, o gênero Homo, né? Se torna dominante, né? E usando ferramentas, né? No Holoceno, você tem o aparecimento de Homo sapiens sapiens, né? Então, isso aí é a idade de milhões de anos, né? Então, esses são os períodos, né? E aqui, o nível do mar, né? Então, aqui é o nível do mar hoje em dia, que é acima do nível do mar, aqui é abaixo. Então, veja, no Cambriano, o nível do mar estava abaixo, na verdade, lembra, estava vindo daquela grande glaciação que teve, né? Aí depois, veja, mais água do que hoje em dia, mais água do que hoje em dia, mais água do que hoje em dia. Aí no Carbonífero, você tem, né, a formação de geleiras, né, o Permo-Triássico, né? E aí, nível mais alto que hoje, nível mais baixo do que hoje. Então, teve glaciação nesses períodos, né, coincide com extinções em massa. E depois aí, o nível do mar estava acima, acima, acima do que é hoje, abaixo do que é hoje, acima do que é hoje, abaixo, acima, abaixo, acima, né? Então, no terciário, você tem vários momentos em que o nível da água esteve abaixo do que é hoje. E em tempos antigos, o nível do mar normalmente estava acima do que é hoje, né? Então, dá para argumentar que com o aquecimento global, a gente vai voltar a ter nível do mar acima do que é hoje, né? Então, a gente está voltando para condições da era dos dinossauros, né? Que é a fauna da América do Norte de herbívoros, né? De mamíferos, né? E
Veja, a fauna da América do Norte há 65 a 50 milhões de anos, antes do presente, então se vocês olharem aqui, 65 a 55 é o Paleoceno e o Eoceno, né? Então, no Paleoceno e no Eoceno, a gente tem os condiláteros, né? Que era o grupo antigo que deu origem provavelmente aos herbívoros modernos. Eles eram de floresta, tipo a capivara, só que eles eram os ancestrais dos artiodáctilos e perisodáctilos, né? Os condiláteros. E aqui, verdinho, você tem esses ungulados arcaicos, como um tapere, que parece um rinoceronte com 6 chifres, né? E dentes de sabre, mas ele era herbívoro, né? E era do tamanho do rinoceronte, né? E aqui a gente tem os multituberculados, que provavelmente botavam, parece, são esquilos, mas que provavelmente botavam ovos. Então é tipo o ornitorrinco, né? Só que eles botavam ovos, eles estão vindo, sobrevivendo desde o Cretáceo. E aqui você tem os primatas. Os primatas só se extinguem por volta de 45 milhões de anos, né? Depois, o que mais que a gente tem? Toda essa fauna aqui, ela, veja o que aconteceu. Aqui era floresta subtropical. Aqui, entre 50 e 30 milhões de anos, né? Lembrando que 33 seria do Oligoceno, né? E então, do Eoceno para o final do Oligoceno, a gente tem a floresta tropical substituído por savana e floresta. E aí você tem o que? Os primatas somem, né, na América do Norte. Os esquilos se tornam importantes e substituem os roedores, esquilos e assim por diante, substituem os multituberculados, que eram esses esquilos que botavam ovos e viviam na floresta. E olha, os ungulados modernos, eles substituem a partir do Eoceno os ungulados antigos. E aí eles se tornam dominantes na fauna. E aí o que que acontece? Aparece por volta de 20 milhões de anos atrás os elefantes. Eles são super importantes e depois se extinguem, né? E aqui os ungulados, como o Brontotério, o cavalo, o rinoceronte, assim por diante, são super importantes, mas depois eles praticamente se extinguem, né, aqui na América do Norte. E, na verdade, eles se extinguem, né? Os cavalos se extinguem e depois são reintroduzidos pelos europeus, né? Os ungulados perisodáctilos, artiodáctilos, né? Como o veado e assim por diante, o camelo e assim por diante, eles continuam importantes. Os coelhos, né? Surgem também, né? Os coelhos fazem parte da substituição dos multituberculados, né? E eles aí sempre estão presentes. E aqui em verde escuro você tem esses microtíneos que são ratinhos pastadores. Eles se tornam dominantes. Por quê? Porque aqui você tem o aparecimento das savanas, né? E então aqui os esquilos são super importantes, que eles se tornam um componente menor da fauna do que esses roedores como os lemmings e assim por diante, são roedores passadores, né? Então, essa é a mudança de fauna ao longo do tempo. E veja, tem vários períodos de extinção que normalmente são seguidos por períodos de diversificação, né? E o Pleistoceno foi ruim para os mamíferos, porque diminuiu muito, por causa da glaciação, o número de espécies. Então, veja, normalmente você tem períodos de extinção seguidos por períodos de diversificação. Agora, a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente vê, por exemplo, que você tem os fitosauros, né? E os fitosauros parecem ser substituídos pelos crocodilos a partir do Jurássico, né? Então, você pode propor que os fitosauros, tadinhos, eles eram meio manés, né? E aí eles tinham as narinas que nem o golfinho, né? Entre os olhos, né? Então, isso é uma vantagem, né? Porque se você está na coluna d'água, você põe seus olhos para fora e as narinas estão no meio dos olhos, né? Então, e os jacarés não, eles têm as narinas na ponta do nariz, então quando o jacaré põe a cara fora da água, os narinas estão ali na frente, né? E você pode dizer que houve exclusão competitiva dos fitosauros por causa dos crocodilianos, né? Que na verdade não foi bem assim, porque os fitosauros se extinguem nas águas, aí passa um período de 10 milhões de anos, aí os crocodilos entram na água. Crocodilos já existiam, né? Mas eles eram terrestres. Mas eles falam, opa,
tem um nicho vazio, aí eles entram na água, né? Então, na verdade, os crocodilos, os crocodilianos, eles não substituíram por exclusão competitiva os fitosauros. Eles aproveitaram que os fitosauros se extinguiram sozinhos e aí entraram no nicho. A gente tem que tomar cuidado quando a gente está contando uma história para ver se tem uma relação de causa e efeito ou se foi coincidência, né? Agora, quando a gente olha a diversidade daquelas espécies, que a gente viu a história da diversidade no registro fóssil, a gente dá para distinguir três faunas marinhas. A fauna cambriana, que é dos trilobitas, os inarticulata, né, os braquiópodos inarticulatas, né, os monoplacóptera, os eucrinoides, que eles se diversificam no Cambriano e depois eles vão se extinguindo. Aí depois você tem uma fauna paleozoica que surge no Cambriano, mas a partir do Ordoviciano eles se tornam dominantes, e no final do Permiano elas se tornam bem menos importantes. Então isso aí inclui a estrela do mar, né? Os crinoides, os braquiópteros e assim por diante. E aí você tem a fauna moderna, que eles surgem lá no Cambriano, mas a partir do Paleozoico eles se tornam dominantes. Isso inclui os vertebrados, como os peixes, e claro, os mamíferos e os tubarões e os répteis, como o ictiosauro, né? Mas inclui os crustáceos, né? Como o malacostraca, né? As lagostas, camarões e assim por diante. Inclui todos os moluscos, né? Gastrópodes e bivalves, né? E as bolachas d'água, né? Que são equinoide, né? Isso se torna mais importantes que as estrelas do mar, né? E tem várias outras coisas, foraminíferos e assim por diante, que tem uma explosão, né? Então dá para distinguir essas três faunas. E veja, essa terceira fauna, que vai para o nécton e sai do benthos, é ela que causa diversificação grande para mais de 600 famílias, né? Porque com a fauna paleozoica, você só conseguia atingir 400 famílias, tá bom? Bom, aqui a gente tem um tempo médio de duração de um gênero animal, né? Então, você tem um enorme número de gêneros que tem uma expectativa de vida de poucos milhões de anos, né? Depois, hum, quer dizer, depois você tem um número muito pequeno que duraram mais de 100 milhões de anos, né? Então, a maioria dos gêneros duram poucos milhões de anos. Isso aí, gêneros fósseis de conchas. E aqui em mamíferos, né? Mamíferos, você tem número de gêneros, né? E 500, né, espécies, né? Número de espécies por gênero. Então você tem 500 gêneros que tem uma ou menos espécies. E aqui é, ter mais de 30 espécies no gênero, isso é extremamente raro. Então a maioria dos gêneros tem poucas espécies e poucos gêneros têm muitas espécies. Então se a gente junta as duas coisas, né? Quanto tempo dura um gênero? Então, ó, em média, o gênero sobrevive por 20 milhões de anos. A vasta maioria não chega aos 10 milhões de anos. A gente tirou isso aí desse gráfico. A maioria dos gêneros tem poucas espécies. A gente tirou desse gráfico. A maioria das espécies tem um número pequeno de indivíduos. A maioria das espécies ocupam territórios restritos. A maioria das espécies que já existiram se extinguiram. Então, isso aí é a lógica da extinção, né? Um gênero, isso, por exemplo, Smilodon, ele sobrevive enquanto tiver espécies do gênero, né? Então, Smilodon californianus, né, Smilodon fatalis, deu origem ao Smilodon populato, né? E os Smilodon californicus, né? Que depois se extingue, né? E quando se extinguiram todas as espécies, aí o gênero ficou extinto, tá bom? Agora, uma coisa que é interessante são as barreiras de coral. Se a gente olhar as barreiras de coral, elas se formam e depois elas somem. Então, ó, boa parte desse ar você tem barreiras de coral. Só que depois da queda do meteoro, a gente teve um período em que não tem barreiras. Essas espécies têm que surgir de novo para elas se formarem. O final do Cretáceo era dominado por barreiras de ruditas. Eram mais importantes do que os corais, eles se extinguem. Aí os corais reassumiram, né? Depois você tem
né, esse período de extinção em massa aqui no final do Triássico fez um longo período em que ah, as recifes eram incipientes, mas não eram muito dominantes. Aí você tem bastante recifes no Cretáceo. No Permiano você teve bastante recifes, aí depois você tem um período de extinção em massa. No Devoniano teve. Então veja, você tem formação de recifes, depois os eventos de extinção em massa, eles provocam o sumiço dos recifes. Então, no momento, a gente está tendo um momento de sumiço dos recifes. Aí, talvez, quando as condições ficarem boas de novo, aí talvez passe alguns milhões de anos, algumas dezenas de milhões de anos, aí depois os recifes voltam a se formar, tá bom? Agora, como que se dá a extinção, né? Então, quando a gente olha os padrões de diversificação dos táxons, a gente tem táxons que se expandem e depois contraem. E a gente pode supor de que é por causa do mérito, né? Como a história lá do fitosauro, né? Lembra do fitosauro? O fitosauro se extinguindo, e a gente pode até criar uma historinha em que os crocodilianos substituem os fitosauros, que era perna de pau, né? Só que, na verdade, o Sapolsky, ele fez, né, o Ralph, na verdade, ele fez uma explicação que é, vamos imaginar a extinção segundo o modelo campo de balas, né? Então, você tem os táxons avançando, né? E você tem uma metralhadora disparando, né? Então, a metralhadora tem esse bloco, né? Ele vai para frente, aí bate, aí dispara a bala, né? Aí a bala vai para frente e a energia da bala faz com que o cano vá para trás, isso aí empurra esse bloco para trás, aí a bala, o cartucho, né? A bala foi, o cartucho ficou, esse cartucho sai, aí o bloco está numa mola, ele volta para frente de novo, e aí pega uma bala a mais, põe lá dentro e dispara de novo. Então toda vez que se dispara uma bala, essa bala pode ser surgir um competidor, surgir um coronavírus, surgir alguma coisa que vai extinguir aquela espécie, né? E ela pode, pá, bater no peito da espécie ou não, e depende de sorte, pura sorte. Se você tiver pura sorte, você tem esses padrões, né? Se a espécie tem tempo de sofrer especiação antes da extinção, ela vai ampliando. Se ela tiver mais extinção do que ela vai diminuindo e até não ter mais. Então, veja, todas essas formas aqui foram produzidas aleatoriamente. Então, no registro fóssil, a gente tem esse período de diversificação, mas não necessariamente isso aí é uma história de que, não, essa espécie teve sucesso porque ela era muito boa, né? Isso aí pode ser por azar ou sorte. Nesses padrões, você tem que ver a taxa de extinção do grupo para ver se esse padrão aqui, ele realmente é um padrão de diversificação maior do que o explicado por meramente ao acaso, né? Bom, uma vez que você considera esse modelo de campo de balas, o que é interessante no registro fóssil, então isso aqui é a diversidade de cefalópodos amônicas, né? Então, os parentes da lula, né? E o Nautilus é o único que sobreviveu, né? Mas quando você olha, veja, tem uma extinção, a maioria morre, aí depois os que sobrevivem sofrem uma diversificação muito grande, dá origem a todas as linhagens. Aí tem outro evento de extinção em massa, a maioria morre. O que sobrevive por pura sorte sofre uma diversificação enorme. Aí tem outro de extinção em massa, a maioria morre. Aí eles se diversificam loucamente. É que todos se extinguiram, só sobrou o Nautilus. O Nautilus foi o sortudo que sobreviveu e a maioria se extinguiu. Então, veja, às vezes a taxa de extinção é maior do que a da origem. A diversidade decresce e é um período de extinção em massa. Às vezes a taxa de origem é maior que a de extinção. A diversidade aumenta, é um período de radiação adaptativa. Quando a taxa de extinção é igual à de origem, a gente tem um equilíbrio. Esse aí é o modelo do barril cheio, né? Então, quando o barril está cheio, entra uma gota, sai uma gota. Então, tem especiação, tem extinção. Extinção é quando a gota sai do barril, e especiação é quando a gota entra no barril. Quando todos os nichos ecológicos estão ocupados, você tem um barril cheio. O período de extinção em massa é quando você derruba o barril e aí o número de espécies diminui. A taxa de extinção é maior que a origem.
Esses aí normalmente são seguidos por um período que fica gotejando espécies e não extingue nenhuma, então o barril volta a encher. A taxa de origem é maior que a taxa de extinção e a diversidade aumenta. É o período de radiação adaptativa. Então, normalmente, um período de extinção em massa é seguido por um período de diversificação, radiação adaptativa, com a diversidade aumentando. Aqui, a taxa de origem de novas ordens, famílias e gêneros de cada uma das quatro classes de vertebrados com forma de peixe. Então, os primeiros peixes são os tracoides, isso e aquilo, que eles nem boca têm, né? E depois você tem esses peixes que nem o Dunquioestes, né? Que eles são os peixes placodermos, né? E eles são... e eles têm, né, essas placas aqui, né? E eles se diversificam durante esse período siluriano ou devoniano, né? Depois você tem a diversificação dos tubarões, né? E depois você tem a diversificação dos teleósteos. Então, ela é sustentada com uma grande diversificação. E, gente, eu percebi agora que a gente já está falando há mais de uma hora, né? Então, eu acho que eu vou encerrar aqui para dar tempo, e aí depois a gente continua com a aula, tá bom? Então, deixa eu parar aqui a gravação, aí vou abrir para se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Interromper a gravação. Sim. Então, tchau. Essa aí foi a primeira parte dessa aula.